Aí o Hegel continua. A determinação da vida, tal como deriva do conceito ou do resultado universal, que é esse todo dispersivo, que não é para si, que é pontilhado, que é aberto, com a qual estamos nessa esfera, é suficiente para caracterizar a vida, sem que se deva desenvolver ainda mais sua natureza. Então, Hegel dizendo, olha, é suficiente a gente caracterizar a vida como um todo dispersivo e que não tem uma unidade dada. Quem dá essa unidade é a própria consciência de si que estabelece seu campo do desejo. Isso é suficiente. Seu ciclo se encerra nos momentos seguintes. A essência é a infinitude. Então tem infinitude aqui como essência. Vou colocar infinitude aqui porque é dispersivo. E nunca termina, né? Porque cada desejo, quando é realizado, abre um buraquinho para um novo desejo. E um novo desejo realizado abre um novo buraquinho para um outro desejo. Como ser suprassumido de... A essência é a infinitude como ser suprassumido de todas as diferenças. Ou puro movimento de rotação. A essência ser a infinitude como ser suprassumido de todas as diferenças é isso. Então, se pegar todas as diferenças que habitam aqui na infinitude da natureza, digamos, na infinitude do mundo, o que há de comum entre todos esses objetos, essas coisas que estão no mundo aí, entre essa multiplicidade que é o mundo, é que ele é infinito, no sentido de que existem infinitos objetos, digamos assim, e ao mesmo tempo esses objetos eles estão em rotação, porque cada desejo realizado pressupõe a abertura de um novo desejo. Isso vai fazer uma espécie de ciclo. Como se fosse o puro movimento de rotação. A quietude de si mesma como infinitude absolutamente inquieta. Por que o Hegel fala de quietude de si mesma como infinitude absolutamente inquieta? Ela é inquieta porque os desejos eles passam, ou os objetos significantes, eles vão mudando para manter esse ciclo da vida, mas ao mesmo tempo é quieta, porque na natureza, vou dar uma pista, que não existe história. Então, os objetos da natureza, o Hegel não sabia ainda do Darwin, esses trem tudo, mas na natureza existe somente o puro movimento da natureza sem digamos, uma consciência de si externa que dá uma unidade específica. Porque uma unidade específica ou uma unidade histórica. É que eu vou ter que adiantar isso aqui, histórica. Porque se você pensar no leão, o leão não tem história. O vô do leão, o tio do leão e o tataravô do leão têm o mesmo campo do desejo estruturado do mesmo jeito. O vô do panda, o tio do panda, o primo terceiro grau do panda tem o mesmo campo do desejinho ali estruturado. Não tem inovações. Por isso que o Hegel vai falar de unidade quieta. De unidade de quietude e ao mesmo tempo infinitamente inquieta, porque existe a luta ali dentro da natureza, mas só que essa natureza ela é percebida pelo Hegel, o que o Hegel está tentando caracterizar é que ela segue só um movimento natural inconsciente, um movimento natural sem consciência, melhor do que inconsciente, um movimento natural sem consciência. Ela é só esse movimento de luta pela vida que ele vai desenvolver mais aqui daqui a pouco. Inquietude de si mesma como infinitude absolutamente inquieta. A independência mesma em que se dissolvem as diferenças do movimento. Por que essas diferenças elas se dissolvem, o Hegel está dizendo aqui? Porque a natureza é estática. Ela tem, igual eu falei, o vô do panda, o tio do panda tem o mesmo desejo. Então é indiferente aqui. É indiferente no sentido de que são só momentos do desejo dos seres que agem ali dentro, mas esses momentos eles vão mudando conforme o ciclo da vida vai se estabelecendo, conforme um bicho vai comendo o outro e o outro vai comendo o outro, um vai consumindo o outro e o outro vai consumindo o outro. E aquilo ali é estático, é uma estabilidade quieta, que é o que o Hegel vai tratar mais na enciclopédia, que ele vai falar que na natureza não existe dialética. O Hegel não sabia do Darwin, só pontuando isso. Essência simples do tempo, que tem nessa igualdade consigo mesma a figura sólida do espaço. Por que é a essência simples do tempo? Qual que é a essência complexa do tempo? É a história, que vai colocando coisas novas que não estavam ali. A essência simples do tempo é a manutenção dessa estrutura dos animais, dos seres vivos, que um consome o outro. Que tem essa figura sólida do espaço, então. Aí o Hegel continua. Porém, nesse meio simples e universal, as diferenças estão também como diferenças. Pois essa universal fluidez só possui sua natureza negativa enquanto supra-sumir das mesmas. Então,
nesse meio simples universal, as diferenças também estão somente como diferenças, porque cada diferença aqui, cada objeto aqui é uma diferença de si consigo mesmo, porque esse objeto ele vai ser anulado em algum momento, porque vai haver a realização de um desejo, nós vamos passar para o segundo estágio, que vai ser anulado, e vamos passar por terceiro, e assim sucessivamente. E também que cada objeto desse, ele tem uma significação para aquele outro objeto aqui, um leão, por exemplo, que vai olhar para esse objeto como um objeto com significado X. O panda vai olhar para esse objeto aqui como um significado Y. Esses objetos, então, eles são infinitos, a depender da perspectiva do bicho, ou da planta, ou da bactéria que percebe esse objeto. Então, eles mudam conforme a visada dos objetos presentes aqui nesse campo dispersivo. E, ao mesmo tempo, eles mesmos serão negados, porque eles são desejos de um outro ser. Nem que seja do ser da morte, digamos. Que o leão não tem predador, mas ele vai morrer. E quando ele morrer, ele vai ser objeto da bactéria também. Então, o Hegel vai dizer assim, pois essa universal fluidez só possui sua natureza negativa enquanto é um suprassumir das mesmas. Mas não pode suprassumir as diferenças se essas não têm um subsistir. Então, essas diferenças, elas também têm que estar aqui, de algum jeito, existentes, porque senão a gente não pode consumi-las. Então, é necessário haver tanto a manutenção desses objetos de desejo, quanto o consumo, a destruição desses objetos de desejo. Aí eu continuo. Justamente essa fluidez, como a própria independência igual a si mesma, é o subsistir, ou a substância das diferenças, que assim estão nela como membros distintos para si existentes. Então, cada um desses membros distintos aqui tem uma existência própria, tem uma existência para si, uma existência de querer se manter vivo, vamos dizer assim, de querer manter a realização do desejo, mas todos esses bichos aqui, essas bactérias, esses seres vivos, têm uma certa dependência de um com o outro. Porque, do contrário, eles não poderiam dar manutenção à sua vida. O ser não tem mais o significado de abstração do ser. Onde que o ser tinha o significado de abstração do ser? Lá nos 3 primeiros capítulos, em que você queria conhecer o objeto a partir da atitude cognoscente. Mas depois que o objeto retornou sobre si mesmo, agora nós estamos de fato na esfera da realidade, na realidade, no real cru mesmo do rolê. Porque agora a gente não quer conhecer o objeto como um ser humano quer conhecer o objeto. Agora a gente quer consumir esse objeto como qualquer ser vivo quer consumi-lo. O ser não tem mais o significado da abstração de ser. Nem a essencialidade pura desses membros tem a significação de abstração da universalidade. Tipo, o que é um objeto, o que existe. Mas o seu ser é agora justamente aquela fluida substância simples do puro movimento em si mesmo. A fluida substância simples do puro movimento em si mesmo é esse ciclo da vida aqui. Esse objeto, esse ser, que é objeto para um outro ser, e esse ser que deseja um outro ser também para poder se manter enquanto ser. Um bicho que quer comer outro bicho, e um bicho que quer fazer... E um outro bicho que significa alguma coisa para um outro bicho, ou para uma árvore, para uma bactéria, seja lá o que for. Ficou um pouquinho confuso, mas é esse o rolê mesmo. Porém, a diferença desses membros, uns em relação aos outros, como diferença, não consiste, em geral, em nenhuma outra determinidade que não a determinidade dos momentos, da infinitude ou do puro movimento mesmo. Então, aqui nós estamos num campo que não é mais aquele campo do abstrato, o que existe, o que é o ser. Aqui é uma atividade desejante, e essa atividade desejante, o sujeito tem uma relação destrutiva, ou de negação do objeto que deseja.